Bom dia, Brasil. Sou dependente desse amor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz Eduardo. Tudo bem com vocês? E aí, curtiram as férias? Estão bem? Segundo ano tá metido, né? Segundo ano não fala comigo, não. Ah, tá. Fez nada a semana inteira. Também, né? Com pandemia, né? Você vai fazer o quê? Vai à praia. Gente, olha só, vamos fazer uma revisãozinha, né, do capítulo 11 e o capítulo 12, né? Não é isso? É 11 e 12, porque são os dois capítulos, né? Então, deixa eu me ver aqui. Na 1 nós fizemos o 9 e o 10, então agora é o 11 e o 12. Não é isso, turma? Deixa eu ver aqui. Eu acho que, se eu não me engano, é prosa, o romance romântico. Vimos Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Estão lembrando mais ou menos aí? Pula do asfalto para água, pule. Pule que vai ser bacana. Quando você pular, você me chama, tá? Então, vamos lá. Teve um texto aqui, né, gente? Primeiro foi de Iracema, depois foi Senhora, né? Ambos de José de Alencar. Por último foi Luizinha, né? Que é o Manuel Antônio de Almeida, né? Caso um texto de Memórias de Sargento de Milícias. Né? Mas vamos, enfim, nas características, né? Eu vou colocando aqui, eu vou voltando às páginas e vou pedindo para vocês mais ou menos colocarem, né, Vamos para a página 42, por favor. Olha só, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma discutida, né? O romance europeu desenvolveu-se no século XVIII e tornou-se a principal forma narrativa a partir do romantismo, né? Porque tem a prosa e tem a poesia. Só que, exemplo, o próprio José de Alencar, na prosa romântica, né, Brasil, ele foi o grande nome, né, gente? No Brasil, a prosa de ficção praticamente inexistiu durante o período colonial. Os prosadores românticos, a partir da década de 40, viram-se imbuídos ao mesmo espírito nacionalista que os poetas. Então, nós vamos falar da questão nacionalista, né? Nós vamos falar da questão indianista. Lembra das gerações românticas? Como eu sempre falo para vocês, primeira geração, né? Geração nacionalista, que é a mesma coisa que indianista. Segunda geração, que é o mal do século, que tem uma subdivisão da literatura gótica, e a terceira geração, que é a condoreira, né? Que é como se o homem estivesse observando por cima um côndor, que aí nós já estamos na questão da literatura como denúncia social. Não, gente, não sei quem é. Quem é esse? A Suzana vem me falar, eu não estou lembrando quem é Gustavo. Gustavo. Ele ficava perto de quem? Ele ficava perto de quem, gente? Sério? Tá, me mostra aí quem é você, para eu saber quem você é. A Suzana estava me falando, o jornal tem um aluno novo chamado Gustavo. Aí eu, qual? Gustavo Teixeira? Não, Gustavo do ano passado? Aí ela, não, eu não estou lembrando. Deixa eu ver o seu rosto, que aí eu vou lembrar. Eu te dei aula no nono ano? Ah, tá, tudo bem, moço? Eu saí no oitavo ano, antes de ter aula com Eu não te dei aula, não. você. Eu não te dei aula, não. Eu te dei aula no nono? Não, eu saí no oitavo, antes de ir pro nono.
Ah, entendi. Entendi. Eu pensei que fosse até o Marcelo. Lembro o Marcelo. Mas não. Quer dizer, eu acho que a gente já se viu no corredor da escola, né? Uhum. Ah, tá. Seja bem-vindo, então, Gustavo. Obrigado. Tá bom? Meu nome é Ronaldo, eu sou professor de literatura, tá? Uhum. Então, então tá, se você quiser desativar a câmera, pode ficar à vontade. Oi? Não, não, deixa. Tá, então deixa aí. Maju, que isso, professor? Eu não dei aula para ele. Ela já formando tumulto essa hora, gente. Eu, hein? Então, olha só, turma. Eu até me perdi. Então, olha só. Ah, tá. Literatura como denúncia, né? Tanto que nós falamos do Castro Alves, lembra? Que é o poeta negro, que eu falei para vocês do navio negreiro, que ele denunciava a vida do negro. Lembra mais ou menos disso? Do escravo. Assim, não destaca o desenvolvimento da poesia romântica tenha precedido da prosa de ficção, quando esta fazia suas primeiras tentativas mais consistentes na década de 40, que ela já tinha o seu primeiro grande autor, que era o Gonçalves Dias, lembra, gente? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiás, sabiás que gorjeiam, não gorjeiam como lá, quem dera um dia. Então, olha só. Então tá, agora é meu aluno, né, Gustavo? Agora não tem como eu esquecer. Então vamos lá, porque eu sempre pegava do nono em diante, né? Aí agora eu pego todo mundo, eu dou aula do sexto ao terceiro ano. Então eu pego todas as turmas. Eu acho que eu sou o único, né, que pego tudo. Acho que sou eu, espanhol e inglês. Então olha só, se considerarmos a deficiência do meio cultural e a inexistência de precursores no início tão tardio, não podemos negar que a literatura romântica avançou passos largos na criação de uma tradição ficcional brasileira. Já na década de 50 e 60, verifica-se o florescimento da prosa da ficção, que se torna uma verdadeira mania, visto o afã com que eram acompanhados os romances de folhetim. Né? As pessoas acompanhavam os romances através de folhetins. Quanto aos temas, os prosadores românticos, engajados desde o princípio no projeto de criar uma literatura nacional, procuraram cobrir diversos aspectos da vida brasileira. Turma, é exatamente isso. Né? O que acontecia? A literatura o tempo todo estava sendo influenciada pela Europa, né? França, Inglaterra, Itália, Espanha, principalmente a França. E tinha uma necessidade de uma identidade, de uma identidade. Então, exemplo, como que eu não sei se vocês, gente, eu acredito que sim. Vocês sabem, exemplo, na Europa, em Londres, né? Os europeus eles têm manias, eles têm o hábito, não é mania, eles têm o hábito. A forma que eles veem o jardim não é como nós vemos, né? Então eles celebram o jardim, eles cuidam do jardim de uma maneira extremamente bacana. Ah, vamos pegar sol, vamos fazer um piquenique no campo com o sol, vamos tomar um banho de sol. Aqui o que a gente seria a praia, né? Para eles seriam o gramado, o jardim. Tem até um livro chamado Jardim Secreto, né? É um romance inglês, é literatura comparada. Em O Jardim Secreto, a Mary Lennox, que é a protagonista, ela cultua um jardim, né? E as pessoas ficam felizes com aquele jardim florescendo, e, na verdade, em meio termo, tem uma metáfora que a menina também está deixando de ser menina e está virando moça, mulher, e ela também está florescendo. Então, tem esse hábito diferente que não é como nós, brasileiros, né? Mas eu acho que é uma questão climática, né, Felipe? É uma questão cultural, né? Quando é uma questão cultural, a gente tem apenas que respeitar, né, filho? Gente, me mandaram um áudio de 12 minutos. Eu já cansei de falar, gente. Quer mandar áudio de 12 minutos? Liga. Como que a pessoa manda um áudio de 12 minutos para alguém? Eu não vou ler, não vou ouvir isso, não. Fechado de olhos com uma paixão. Os caras na França fazem piquenique. Isso aí, Felipe. 12 minutos. Então, olha só, gente. Eu vou ouvir um áudio de 12 minutos, né, gente?
Por que a pessoa não liga, gente? A pessoa fala, eu interajo. Para eu mandar o áudio, depois eu já até esqueci o que ela falou no segundo minuto, meu Deus. A gente doida. Não vou ouvir isso, não. Então, olha só. Então, o que acontece? Vamos pegar o gancho aí do jardim, né? Os europeus tinham essa condição do jardim, como o Felipe está falando, da Torre Eiffel, né? E nós não temos esse contato. Mas aí se o romantismo está falando da natureza em si, do culto à natureza, eu vou falar da questão da flora, eu vou citar a questão da fauna, eu vou falar do tipo de vegetação em si, eu vou falar do tipo dos animais, das espécies que formam aquele lugar. Eu vou fazer uma comparação, porque todo mundo sabe que a mulher é idealizada, né, gente? Vocês sabem que a mulher é idealizada no romantismo. A mulher não tem defeito, né? A mulher não tem mau hálito, a mulher é boazinha, né? E aí criou-se esse hábito, né, de essa questão indígena, porque o indígena ele está dentro da floresta, dentro da flora. Então o índio virou uma grande personagem, né? Então, ó, deixa eu ver aqui, não. Aquela coisa mais também não. Aqui sim, aqui é bacana. Então, olha só, gente, vamos ver aqui no caso o José de Alencar, né? Então, José de Alencar, como foi dividido, né? Romance indianista, né? Dão continuidade à idealização do indígena, iniciada na poesia, exemplo, Guarani e Iracema. Romances regionalistas, procuram apresentar as características mais típicas das diversas regiões culturais do país, exemplo, gaúcho sertanejo. Romances históricos, seguindo os modelos do romance romântico europeu. Alencar também busca temas para sua ficção em episódios de nossa história colonial, exemplo, as Minas de Prata. E os romances urbanos, né, que ambientam-se na época do autor, retratos dos costumes da sociedade carioca do segundo reinado. Exemplo, Lucila e Senhora. Né? Então, aqui, turma, aqui em cima, na página 333, né, os romances de José de Alencar, eu vou até fazer uma ponte aqui embaixo do José de Alencar, para a gente poder ver mais ou menos, ó. Se na década de 1840 coube Joaquim Manuel de Macedo papel de pioneiro nas décadas seguintes, foi José de Alencar, que fixou e ampliou os modelos do romance romântico brasileiro, diversificando seus temas e dando-lhes uma qualidade literária superior. Observando o conjunto de sua produção literária, temos a impressão de que Alencar obedece a um sentimento de dever patriótico, como se cumprisse a missão cívica de compor um grande painel romanesco, o retrato da nova nação. No prefácio, Benção Paterna no Romance Sonhos de Ouro, ele faz um balanço de sua obra, procurando mostrar que ele abrange todas as chaves da vida brasileira. Tradicionalmente, a crítica estabelece uma classificação para os romances de José de Alencar, que pode ser vista na página seguinte. Então, nós vimos mais ou menos aqui. Então, turma, coloquem aí para mim, José de Alencar, matéria da prova, anotem aí, José de Alencar, né? Depois, os romances de José de Alencar, né? As divisões que estão na página 333. Romances indianistas, romances regionalistas, romances históricos, romances urbanos, todos romances, a divisão da crítica, né, de José de Alencar, né? A divisão dos romances de José de Alencar. Oi, gente, estão anotando, turma? Depois vocês vão me perguntar, não, eu estou dando dica, hein? Aí depois vai dizer, ai, Suzana, prova de literatura, não sei o quê. Aqueles tumultos que vocês fazem quando vocês não alcançam a nota que vocês querem.
Aí que a culpa é do professor? Vocês que façam os malucos comigo, para vocês verem quem vai fazer o chefe do hospício, tá? Melhor que... Eu nem sei o que está acontecendo aqui. Romantismo é coisa de maluco, tipo Rodrigo. O Rodrigo, gente, eu imagino o Rodrigo, sabe o quê? Se alguém der um fora nele, ele fica vagando pela rua. O Rodrigo curte a bad, né? Maju, sim. Ai, credo, kkk. Agora eu não sei se a Maju tá falando do ai, credo, do que o Rodrigo falou, do ai, credo, o que eu falei. Kkk, o professor, eu fico... Ah, gente, eu não consigo, não. Eu viro a página, eu vou sofrer. Eu vou sofrer, eu vou sentir, mas aquilo me corrói. Eu odeio me sentir assim, então eu vou lutar para terminar aquilo. O Rodrigo deve ser aqueles caras que choram no banho quando tomam fora. E ele canta e tudo, ele canta, eu acho que ele canta Bon Jovi, sei lá, deve cantar November Rain, de Guns N' Roses. Depende do que isso tá. Ah, eu não vou ler mais esse chat, não. Cansei desse chat de vocês. Cansei desse chat. Ó, terceiro ano tá com ciúme de vocês, hein? Porque eu falei que eu discuto literatura com vocês. Aí terceiro ano, aí terceiro ano, gente palhaçada. Mas, ué, gente, eu tenho culpa que o segundo ano também entende literatura. Não são só vocês que curtem literatura. O segundo ano também curte. Aí ficaram com raiva. Ah, porque agora tem o segundo ano. Umas palhaçadas, sabe? Turma, eu vou para o próximo capítulo, tá? Romantismo, acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar de romantismo, acho que nem eu aguento mais falar de romantismo esse ano. Então, olha só. Só o Rodrigo que aguenta, tá lá. Calma aí, deixa eu ver, porque deve ter alguma resposta aqui. Nada, kkk, me sinto lisonjeado pelo visto. Ah, filho, você é um cavaleiro, né, filho? Você é um príncipe, né? Olha só, turma. Vamos entrar agora ao realismo. E aí, Filipão, chegamos ao realismo. Tchau, Rodrigo. Então. Ai, meu Deus. Ó, deixa eu ver aqui. Bem, turma, então chegamos, né, às escolas, a escola realista, né, com a graça de Deus, né, porque Deus é bom, né? Isso aí, Guilherme. Mas aí é romantismo, velho. Né? Aí é a segunda geração romântica, que eu acho que é a melhor parte do romantismo, né? Mas o Rodrigo tá lá, firme e forte. Né? Porque o Rodrigo vai andar no cemitério, aquela coisa de literatura gótica à noite, sei lá, de madrugada, tá o Rodrigo. Né? Eu me divirto com vocês, cara. Vocês do terceiro ano, vocês me divertem. Olha só, turma. Vamos dar uma olhadinha, né, no surgimento das escolas realistas, na verdade, né? Como praxe, é claro que... Não, primeiro vamos falar da filosofia das escolas realistas, né? Para a gente poder entender mais ou menos como que a gente vai falar disso tudo. Na verdade, a gente sabe... Isso aí, Luiz. Na verdade, a gente já vai entrar na questão da sociologia, da filosofia, da biologia, né? Então, todo mundo sabe, né, que existe o positivismo de Augusto Comte, né, o pai do próprio positivismo, né, foi Augusto Comte. Só devem ser considerados relevantes os fatos positivos, ou seja, aqueles passíveis de análise científica. Caramba, por que isso aconteceu? Será que é metafísica? Será que é algo sobrenatural? Não, a ciência vai explicar por que aquilo aconteceu. Né? Aí depois a gente já vai falar do determinismo, né? Comportamento humano a ser representado pela obra de arte, é determinado por 3 fatores: meio, raça e momento histórico. Então, exemplo, eu sou um ser humano, vamos entender mais ou menos isso. Existe um russo, um pensador russo, chamado Levi Vygotsky. Já ouviram falar em Levi Vygotsky, turma? O que o Levi Vygotsky dizia? O Levi Vygotsky dizia que nós somos influenciados pelo meio.
né, pelo meio, o meio ambiente. O que está acontecendo no meio? Ah, sei lá, está todo mundo usando calça jeans, então também vou usar calça jeans porque está todo mundo usando. Aí se eu não usar calça jeans, eu estou usando calça, sei lá, tricoline, eu sou diferentão e eu sou excluído. Então eu sou influência do meio. O meio me faz ser o que eu sou. Estão conseguindo entender mais ou menos, turma? Então, isso vai ser visto aos olhos da sociologia, né? Então, o histórico, o que está acontecendo, exemplo, nesse momento. Nesse momento, nós estamos sendo objetos da história. Nós estamos no meio de uma pandemia e nós sabemos que nós não podemos sair, que nós temos que ficar em casa. Então, nós estamos vivendo um momento histórico, né? Pela primeira vez. E a própria questão da raça. Tanto, gente, que vocês sabem, os turbantes, né? Não sei aí, eu acredito que o Felipe, o Maju, de repente, deve falar alguma coisa. Estou falando do negro em si, né? Que as pessoas, o turbante, geralmente para poder usar trança, para poder usar o turbante, era uma coisa tipicamente africana, negra, etnia. Então, significa que você conquistou o direito a usar um turbante, falar da raça negra, da trança, enfim, vocês sabem disso, gente. E que aí há conflitos quando algumas pessoas brancas usam a trança como se fosse o negro usando um turbante. Já ouviram sobre alguma vez? Felipe, então é isso aí, né? Então, no caso, a gente está falando da questão da raça, ou seja, padrões voltados para aquela raça. A questão do Charles Darwin, né, gente, que é a própria origem das espécies, que vocês devem estudar isso com o Felipe ou com o Ronieri, né? Sobre a questão do evolucionismo de Darwin, a evolução das espécies, é uma seleção natural que leva os mais aptos a terem mais chances de sobreviver. Eu sou mais forte, então vou sobreviver. Né? Para eu estar mais forte, como que eu estou sobrevivendo? O que eu estou fazendo na minha força? Estou me alimentando, então eu vou sobreviver. Dentro disso, eu sou visto como um animal. Então vai ter o processo de animalização. Não sei se vocês estão lembrando mais ou menos. Né? O socialismo utópico de Pierre-Joseph Proudhon e o socialismo científico de Karl Marx e Engels. Isso aí eu acho que vocês já viram sociologia, né, turma? Na luta de classe, o poder burguês tende a ser superado pela revolução proletária. Então, há uma revolução, né? Geralmente a gente vai ver uma luta constante, como a própria questão do capitalismo implantado por Karl Marx, né? Que tudo é uma questão do capital. Então, essas lutas, as classes elas vão lutar, né? A negação do cristianismo de Ernest Renan, né? A crença nas explicações científicas sobre a origem do universo substitui as crenças religiosas, sobretudo em relação ao cristianismo. Então, pela primeira vez, porque no romantismo a religião ela gritava, né, turma? A religião sempre estava voltada. Então, agora, nós vamos deixar de acreditar na teoria religiosa, na criação do mundo, e nós vamos começar a entender também a teoria científica. O universo ele surgiu, o universo foi criado. Caramba, tá, Deus começa a dúvida, né? Deus criou o universo nos olhos religiosos, num olhar religioso. Mas caramba, e como que a ciência vai explicar isso? Lembra lá da explosão do Big Bang, gente? Que vocês aprenderam isso, sei lá, em geografia ou ciências? Que deu origem. A supernova que virou. Vamos lá, vamos bater um papo aí, vamos esquecer um pouco a literatura. Lembra mais ou menos lá nas aulas de ciências que vocês aprenderam que uma supernova virou buraco negro e que esse buraco negro deu origem ao universo? A explosão do Big Bang. Estão lembrando mais ou menos disso? Segundo ano. Gente, eu preciso que vocês vão comigo em ciências para poder entender literatura. Ah, entendi. Então, Maju, o que vai acontecer? Algumas pessoas elas vão começar a fazer, caramba, estão dizendo que Deus criou o universo. Mas e a explosão do Big Bang? A supernova? Como que é isso? Então já vai começar a entrar uma outra possibilidade da ciência. Pois é, Felipe. Pois é. É uma contradição o tempo todo, né? Aí é o que eu te falo, acaba deixando de ser religião e acaba sendo filosófico, né? Sai do âmbito religioso e vai para o âmbito filosófico. Então, olha só.
Então, eu acho que vocês já estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando, né? Então, o surgimento das escolas realistas, né? Nós temos o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, embora apresentem traços específicos que as diferenciam, no caso, antirromânticos e antiburgueses, né, gente? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo, embora apresentem traços específicos que os diferenciem. Esses estilos aproximam-se por constituírem uma reação contra o romantismo cujas formas estavam desgastadas. A França, que concentrou as grandes revoluções europeias do século XIX, foi também o palco onde surgiram as escolas realistas, anunciadas desde a fase final do romantismo, marcadas por uma postura de intervenção crítica de caráter social. Ou seja, agora é a sociedade, né? Eu preciso falar da sociedade, eu preciso entender essa sociedade que se formou. O processo de passagem do romantismo ao realismo tem como fio condutor as narrativas de costumes burgueses, realizadas por romancista do porte de Honoré de Balzac, criador da comédia humana, e Stendhal, pseudônimo literário de Henri Beyler, que escreveu, entre outros trabalhos, O Vermelho e o Negro, A Cartucha de Parma. Em sentido estrito, romantismo e realismo são, como vimos, as grandes correntes estéticas literárias que se desenvolveram ao longo do século XIX. Então, aqui tem, né, gente, a música do Jardim, ó, e todo mundo se confraternizando. Ó, então, aqui no caso, né, a pintura, né, quem foi o grande... veja os principais representantes das escolas literárias. Está aqui, gente, no finalzinho, estão vendo? Do parágrafo. Está aqui, ó, aqui em cima. Ó, veja os principais representantes das escolas realistas. Nas artes plásticas, destaca-se a pintura de Gustave Courbet e de Edouard Manet. Né? Na literatura, escandalizam o público a prosa de Chantefleury, Gustave Flaubert. Ó, então tem uma diferença, tá, gente? A pintura é Gustave Courbet. A pintura é Gustave Courbet. Na literatura é Gustave Flaubert. Então tem uma diferença. Julie Edmond de Goncourt, Guy de Maupassant e Émile Zola. E a poesia de Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Leconte de Lisle e Théodore de Banville. Então, Banville. Aqui nós temos os principais representantes da escola realista, tanto nas artes plásticas quanto na literatura. Sempre vai ter a pintura, né, gente? As artes plásticas são representadas. E a literatura, consequentemente, né? Então, aqui na Europa, nós temos a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, né? O naturalismo, o romance experimental de Zola, do Émile Zola, no naturalismo, e, no caso, a publicação de antologias poéticas, né? Do Le Parnasse contemporain, com poemas representativos do estilo parnasiano, que se desenvolveu especificamente no campo da poesia, e pregava um ideal de perfeição formal e estilística. Aí, gente, o parnasiano é engraçado, porque o parnasiano ele vai ser uma mistura do romantismo, ele vai ser uma mistura de tudo. E aí vai voltar aquela gramática perfeita, sintaxe perfeita, né? O Olavo Bilac. Ó, aqui nós temos, né, o realismo e naturalismo em Portugal, né? Eu não sei se vocês lembram do Crime do Padre Amaro, né, com essa de Queiroz, né? Que foi dividido em 3 fases, né? O romance do Essa de Queiroz, que é o que interessa. Não vou pedir o romance, né? Então, aqui no caso, ó, vamos para a página... Calma aí, não sei o que aconteceu aqui. Ah, tá. Então, olha só, turma. Aqui também, vamos dar uma olhadinha no Essa de Queiroz, tá? Então, anotem aí, né? Realismo, que vai cair prosa romântica, por favor. Eu não vou fazer a prova difícil não, tá, gente? Não quero ferrar ninguém, não. Então, vai ter uma prosa, a prosa realista, né? No caso. Agora nós vamos ver o realismo em Portugal. Então, olha só, a primeira fase, né, do Essa de Queiroz. Literatura impregnada de romantismo social com forte influência de Victor Hugo.
Obras: O Mistério da Estrada de Sintra, As Farpas, Uma Campanha Alegre, Prosas Bárbaras. Já a segunda fase é a adesão ao naturalismo. Olha como que ele transita, gente. O Eça de Queiroz, mesmo no realismo, ele tem uma literatura impregnada com o romantismo social. Já na segunda fase dele, ele se rende ao naturalismo, preservando a densidade artística do escritor, na precisão com que cria retratos da sociedade portuguesa e também na originalidade, fluência e vigor narrativo. Obras: O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e os Maias. E a terceira fase dele, meditação filosófica esperançosa em valores humanos e espirituais. Plena maturidade artística. Então ele já vai... Então, olha como que ele transita, gente. O único cara, uma única pessoa, ele fala de um romantismo social, depois ele se integra no naturalismo e depois ainda ele vai para uma meditação filosófica voltada para tanto os valores humanos quanto para valores espirituais, ou seja, é o cara, né? Ele consegue estar no meio de tudo. O cara fala sobre tudo, sem o menor problema. O cara discute sobre qualquer tema. Gente, eu amo gente assim, que fala sobre tudo. E a pessoa ainda tem humildade para ouvir aquilo que ela não sabe. Sei lá, eu acho que o conhecimento é fabuloso, né, turma? Eu amo gente assim. Amo gente simples desse jeito. Para vocês vejam, né? O Eça de Queiroz, um grande nome da literatura portuguesa, e age dessa forma, né? Aí, sei lá, aí vem um garotinho aí que lê um livro e acha já que é mestre, né? Que é doutor em literatura. Né, turma? Agora nós vamos para o naturalismo. Eu acho que as pessoas falam sobre tudo, sabem muito sobre tudo. Felipe, eu também. O professor é apaixonado por gente assim. Então, olha só, turma, o realismo e o naturalismo no Brasil, né? Nós temos a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que no caso é um livro que fala o contrário. Eu acho que eu já discuti isso com o Guilherme uma vez. Lembra disso, Gui? Que é um romance que começa a falar o contrário, né? Porque o Machado de Assis ele é antilinear. Aí já vem o Mulato, de Aloysio de Azevedo, vem o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, vem Casa de Pensão, de Aloysio de Azevedo, o próprio Dom Casmurro, né? E lembrando, gente, que o Machado de Assis ele está pegando o finalzinho do romantismo e iniciando o realismo. Estão lembrando mais ou menos disso? Eu já falei isso para vocês. Não se esqueçam disso, né? Que ele já está no finalzinho. Então, ó. Gente, mas esse telefone não para, gente. Olha, eu juro que eu vou tirar da internet esse celular. Aqui nós temos algumas obras da Luiz de Azevedo, né? Mas eu não vou entrar em detalhe. Eu vou mais na questão do Cortiço, né? Não há dúvida de que o Cortiço supera os outros trabalhos do escritor por vários motivos, né? Trata-se de uma obra que fixa com pretensão documental a vivacidade descritiva, o cotidiano dos personagens coletivos de um Rio de Janeiro. Eu cheguei a mostrar para vocês, gente, um texto do Cortiço. Luiz, eu cheguei a mostrar para vocês um texto do Cortiço no YouTube. Sim, né, Mariana? Entendi. Entendi, Felipe. Então, olha só, turma. Lembra daquela coisa que eram famílias usando um banheiro, né? Um único banheiro, 12 famílias usando um banheiro, aquele cheiro. Era gente de tudo quanto era jeito, gente. Era uma coisa comum, né? Na época, não era algo comum, homossexuais, né? Tinha um preconceito. Hoje em dia ainda tem, imagina naquela época. Então era comum, aquilo era tudo muito livre. Era o homem que estava casado com uma negra, com a Bertoleza, né? Simplesmente para poder ter sexo todos os dias, era como um animal. E depois se apaixonou por uma menina que era bonitinha, que era de família,
porque a outra era ex-escrava, era forra, né? O homem que saía para trabalhar, que via a mulher lavando as roupas e ela estava de uma maneira natural, sensual, e esse homem a possuía ali no quarto, e eles faziam sexo de uma maneira natural, como diz o naturalismo, e depois um descartavam o outro e nunca mais se viam. Para a época, era um escândalo. As crianças brincando na frente, as pessoas fazendo sexo ali, sem as crianças perceberem, sem aquele... Estão conseguindo entender mais ou menos, turma, como funcionava? Sei lá, o simples fato de saciar o desejo, você se saciar o tempo todo, apenas uma vontade, um desejo, nada de romântico, aquela coisa, um lance é um lance, não tem uma coisa assim? Um lance é um lance, sei lá, tem umas coisas que vocês cantam, assim, um lance é um lance. Então era mais ou menos esses negócios, era bem por aí, né? Não tinha aquela coisa do cortejo, de cortejar, de casar, de ir para a família, né? Você é um animal, você é visto como um animal. O que é visto como um animal? O próprio cachorro não se acasala na frente de todo mundo, né? Então é exatamente isso que fala. Uma entrevista, acho que foi na Globo, acho que era nos anos 70, que as pessoas estavam falando que deviam assassinar a LGBT, porque... Exatamente, Felipe. Exatamente. A maioria dos filmes que mostram atividade, coisas que apareceram como... Sim. Sim, 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 sim. Gente, a minha avó é falecida, né? Eu amava a minha avó, mas a minha avó era extremamente preconceituosa. A minha avó era racista, que chegava, sabe? E eu não tinha percebido. Eu só percebi que a minha avó era racista quando eu tinha 11 anos de idade, que ela pegou a minha prima, estava namorando um rapaz negro. Aí minha avó deu um ataque. Minha avó chegou e falou: na minha família não é para macaco. Eu ouvi aquilo, só que aquilo me deixou, sabe? Aí eu falei com a minha mãe, falei assim, mãe, a minha avó tá chamando o namorado da Débora de macaco. Aí minha mãe falou assim, ela é horrível, ela é racista, a mãe da minha mãe, ela é racista. Quer dizer, ela já veio com valores impregnados, vocês estão entendendo? É uma questão cultural para ela isso. Isso era um absurdo. Aquilo me destruía, ouvindo a minha avó falando aquilo. Vocês estão tendo noção, gente, o que que é? Ela era preconceituosa, ela não aceitava, tudo era macaco, era macaco. Aí eu falei assim, vó. Aí teve uma vez que eu falei com ela, eu falei assim, eu não quero que a senhora fale das pessoas assim na minha frente, não. Eu estou me sentindo incomodado com a senhora chamando as pessoas desse jeito. Ah, você não tem idade para falar comigo, não. É umas coisas assim, sabe? E aí, isso que o Felipe está falando de 1970, né? Ela nasceu em 1920. Se ela tivesse viva agora, ela estava o quê? Ela ia fazer 100 anos agora, minha avó, né? Mas ela, gente, era uma coisa assim, a macaquinha, o macaquinho, a lá preto, quando na entrada faz na saída, eram umas coisas horríveis de serem ouvidas, gente. Sabe? Eu ficava, nossa, aquilo me deixava enlouquecido. Então é exatamente isso, Felipe, que você está falando. Sim, idosos negros racistas. Sim, 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 sim. Então, turma, como que o protagonista o protagonista, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês, em Um Cortiço, a história passa toda nele, né? O local, o cenário é uma personagem, gente. Então vocês vão fazer o R, né? Vão fazer o FRJ. Eu tenho fé em Deus que vocês vão fazer o R do FRJ. Rural, Unirio, vai cair literatura, tá, gente? Vai cair literatura. Então, você fala assim, um Cortiço, qual é uma das personagens? O Cortiço é uma personagem. Porque vocês podem chegar e falar assim, é, é, ué, mas por que o Cortiço é uma personagem? Porque tá falando dele o tempo todo. Estão entendendo? Fora do contexto, essa frase fica boa demais. A frase do Felipe, Guilherme. Ah, sim, sim. Essa frase ela tem uma conotação, né? Idosos negros racistas. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Bem, turma, é isso, né? Nós estamos em menos de um minuto. Fiquem tranquilos que a prova vai ser bacana. Eu vou fazer uma prova que vocês nem vão precisar colar, tá? Fiquem bem. Fiquem bem, tá? Bom regresso, né? Que vocês voltaram aí. Vamos voltar com tudo.
E vamos inspirar positividade, tá, gente? Só coisas boas para todo mundo aí, tá? Um beijo no coração de vocês.